Bem, professora, eu vou dar um resuminho aqui em relação à ligação. Veja bem. Pronto. Veja bem, eu vou comparar agora a ligação do sensor com o servomotor. São ligações bem parecidas. Por quê? No sensor, eu tenho um positivo de energia, eu tenho um positivo de dados, eu tenho um negativo de retorno. No servomotor também, positivo de energia, positivo de dados e negativo de retorno. Olha o que acontece. Quem é o positivo? E aqui no meio eu vou ter o quê? O Arduino. Quem é o positivo de energia do sensor e do servomotor? Do sensor é o VCC. Do servomotor é a cor vermelha. Vou colocar aqui, ó. Quem é o positivo de dados do sensor? Alt. Quem é o positivo de dados do servomotor? É a cor laranja. Quem é o negativo do sensor? GND. Quem é o negativo do servomotor? Marrom. Só que o que acontece? O VCC, que é uma porta de alimentação, ela vai se ligar à porta de 5 volts do Arduino. Essa mesma porta de 5 volts, ela vai alimentar de energia também o servomotor. Então, veja, como ela não é uma porta de dados, nós podemos, da mesma porta de 5 volts, mandar ao mesmo tempo para esses dois. Do mesmo jeito que o GND do Arduino, a mesma porta eu posso alimentar o negativo dos dois. Agora, o positivo de dados eu não posso dizer que é igual. Por quê? Porque o positivo de dados do sensor é um positivo de entrada específico para a leitura do sensor e o positivo de dados do sensor é de saída específico para envio de comando deste atuador. Então, veja, quando eu tiver a ligação de dados, o que eu vou ter? Eu vou ter numa porta digital, eu vou colocar D3, onde a informação vai entrar no Arduino. Ó. Olha essa seta aqui, ó. D3. Aí, caso, o meu positivo de dados do meu servomotor, eu vou ter outra. No meu caso, eu escolhi D8. Só que nesse caso, é a porta de dados que vai enviar o comando. Por que eu desenhei isso daqui, professora? Porque na hora de montar a protoboard, aquelas laterais, eu vou ter a linha vermelha e eu vou ter a linha azul. A linha vermelha, ela vai receber do Arduino a porta de 5 volts. A linha azul, ela vai receber do Arduino o GND. E essa mesma linha vermelha vai alimentar ao mesmo tempo tanto o sensor quanto o servomotor. Essa linha azul vai alimentar ao mesmo tempo tanto o GND quanto o servomotor. Vamos aqui para a montagem. Ó. Por que eu estou falando isso? Aqui eu tenho uma porta de 5 volts. Se eu tiver 2 servomotores, 3 servomotores, eu vou ficar procurando porta de 5 volts? Não. O que nós vamos fazer? Ó? Veja bem. Eu vou pegar a porta de 5 volts aqui do meu Arduino e vou colocar na minha linha vermelha. Que no caso aqui já está tão fraquinho, vou pegar outra protoboard para melhorar a visualização. Vou colocar aqui na linha vermelha. Ok? 5 volts. Vou pegar o meu GND, que é o negativo, e vou colocar na linha azul. O que eu estou propondo? Uma simplificação de ligação. Por quê? Porque quando eu tiver o meu sensor, e eu tiver o meu servomotor, o que vai acontecer? O positivo de energia que está nesta linha, eu preciso só de ampear para um para o sensor e outro para o servo. Olha só. Vou fazer um desvio da linha vermelha
e vou mandar para o VCC do sensor. Vou pegar um outro jumper vermelho também. Se eu acho aqui um vermelho, vai ficar tudo harmônico, bonitinho. Vou pegar um outro vermelho e vou mandar para o positivo de dados, o positivo de energia do sensor. Olha aqui, ó, do servomotor, desculpa. Veja, este jumper, que é o de 5 volts, foi para a linha vermelha. E aí eu só fiz um desvio de 5 volts, tanto para o sensor quanto para o servomotor. Essa mesma condição eu aplico para o negativo. Ó. O negativo, que é o GND, eu vou colocar aqui atrás no negativo GND do sensor. Olha, ó, meu sensor já ligou. E eu vou pegar outro negativo. Vou pegar um outro negativo e vou colocar aqui no marrom, que é o negativo do servomotor. Olha, ó. Na hora que eu coloco, meu servomotor começou a querer se movimentar. Veja, em ambos os casos, eu só tenho positivo de energia e negativo. Aqui eu só tenho positivo de energia e negativo. A partir de agora, não tem mais semelhança. As diferenças vão ser o quê? Eu vou ter uma porta de dados só para o sensor e eu vou ter uma porta de dados só para o servomotor. Eu gosto muito de pegar o jumper laranja. Vou pegar um laranja para um. Um laranja para o outro. Olha só. O meu sensor ele está na porta 3. E eu vou colocar aqui no out. Vou pegar agora. Opa. Acho que ficou nervoso. E vou colocar aqui na porta 8. Prontinho. Acabei de montar. Se você for ver, ó, olha o que nós havíamos posto. Ó. Olha aí. Ó. A porta de 5 volts serve para os dois. A porta GND serve para os dois. Só que o que vai mudar? As portas positivas de dados. Sendo que a porta do sensor entra no Arduino e a porta do servomotor sai do Arduino. Beleza? Se quiser tirar um print aí, fica à vontade, porque às vezes daqui dá um bom resumo. Beleza. Vamos lá. Vamos agora voltar para a questão. Vamos voltar agora para a questão do nosso código. Veja. Como nós estávamos já trabalhando essa questão de leitura do sensor, eu tenho aqui, vou fazer com calma, já que não é ao vivo, ó. Tenho aqui um sensor, tenho aqui o outro sensor, eu vou ter aqui os termos, né? Vou ter aqui posição do LED, do fototransistor, o infravermelho, fototransistor, fototransistor. A primeira situação é o raio vai e não volta. A segunda, o que é? O raio vai e volta, por quê? Porque eu tenho aqui um obstáculo. Eita, mão feia. Mas está valendo. Olha só. Aqui, ó. Leitura 0. Leitura 1. Neste caso aqui, o que eu tenho? O raio vai e não volta, leitura alta. O raio vai e volta, leitura baixa. Vamos agora para nossas condições, onde nós paramos. O que eu tenho aqui? Eu tenho novamente uma relação de condição
e resultado. Então, professora, eu posso tanto partir de leitura alta quanto leitura baixa. Eu posso fazer a programação tanto de leitura alta quanto leitura baixa. Eu vou mudar até a questão já do código, porque não vai ser mais LED, vai ser servomotor, mas a gente já vê isso daí. O que seria essa condição? Vamos lá. Eu vou escolher a primeira condição alta. Então, quando a leitura for alta, o que eu quero que aconteça com o meu motor? Se eu confirmar a leitura alta, o que eu quero que aconteça com o meu motor? O que é leitura alta? É o raio ir e não voltar. Se o raio vai e não volta, o que isso quer dizer? Que não tem obstáculo. Então, não tendo obstáculo, eu vou querer que o meu motor ele feche. Qual é o contrário da leitura se? Se não. Ou seja, se não for alta, automaticamente eu vou entender porque a leitura é baixa. Você concorda comigo? Olha só. Se, vamos para a primeira, se leitura alta, o motor fecha. O contrário de se, o se não. Então, o contrário da leitura alta é leitura baixa. Se não for alta, é porque é baixa. Se for baixa, é porque eu tenho um obstáculo, consequentemente, identificou o carro, que é o estacionamento, e aí o motor vai o quê? Vai abrir. Então, eu coloco aqui, ó, o motor abrir. Entendido? Veja que nesse primeiro exemplo, eu escolhi a condição de leitura alta. Eu poderia ter escolhido condição de leitura baixa? Poderia. Eu só vou inverter as coisas. Se liga aí, professor. Leitura baixa. Aí vamos lá. Se a leitura for baixa, essa daqui, significa o quê? Que o raio foi e voltou. Se o raio foi e voltou, é porque tem carro. Se tem carro, o que acontece com o motor? Aí eu coloco aqui, ó. Motor abre. Se não for baixa, o contrário de se é se não. Se não for baixa, é porque é alta. Sendo leitura alta, não tem obstáculo. Portanto, o que acontece com o motor? O motor fecha. Olha esses dois parâmetros aqui, professora. Como você poderia, por exemplo, programar usando esse parâmetro ou esse, que ia dar no mesmo. Veja, leitura alta. Leitura alta. Não tem obstáculo, o motor fecha. Se não for alta, é porque é leitura baixa. Se for baixa, o motor abre, o motor vai abrir. Então, eu posso tanto pegar a condição de leitura alta, quanto eu posso pegar a condição de leitura baixa. Ou seja, leitura baixa. Se a leitura for baixa, olha só, baixa é porque tem obstáculo. Foi e voltou, voltou para o zero. O motor abre. Se não for baixa, é porque é alta. Se for alta, o motor o quê? Volta para o início, ele fecha. Entendido, professora? Então, vamos lá. Então, olha só. Nós já temos o nosso eletrônica montada, beleza? Vamos só colocar aqui, ó, para ele poder fazer a leitura. Olha só. Eu vou deixar esses dois bem aqui para a gente ver, para verificar. Eu vou continuar sensor. Eu vou mudar aqui, ó. Espera aí. Vamos lá. Olha só. Vamos para o nosso código.
Eu vou tirar aqui o LED e vou tirar aqui o LED. O que é que nós temos, professora? Nós temos aqui a leitura do sensor, isso nós já fizemos. O que nós vamos fazer? Nós vamos incluir agora um atuador. Se fosse um LED comum, a gente só colocaria variáveis, pmode e aí para a condição. Mas como é um servomotor, o que o servomotor ele tem? O servomotor é um motor que ele trabalha com diversas engrenagens, onde ele trabalha com a rotação e através dessa rotação, para ele ter uma redução, ele trabalha com engrenagens, que essas engrenagens elas vão ter funcionamentos de uma forma em que nós teríamos que programar cada uma dessas engrenagens. Para isso não acontecer, nós temos a biblioteca. O que é a biblioteca? É uma parte de um código que é específico de alguns componentes eletrônicos, feito do servomotor. Então, existe uma biblioteca do servomotor que, ao invés de eu ter que programar todas as engrenagens que tem dentro dele, eu só faço a referência da biblioteca e depois eu dou a função do que eu quero acontecer com o servomotor. Por exemplo, vamos aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho um componente que eu quero utilizar a biblioteca, que é o servomotor. Então, eu vou colocar o quê? Hashtag include, veja que já ficou verde. Servo.h, fecha a chave. O que você está fazendo? Você está incluindo uma biblioteca. O ato de incluir não é necessariamente o ato que essa biblioteca vai ser usada. Uma coisa é você chegar e dizer o seguinte, vou pegar uma caixa de ferramentas e colocar em cima da mesa. Bem, eu estou pegando a caixa, eu estou pegando a biblioteca e estou colocando no código. Para que eu possa utilizar a caixa, eu preciso abrir a caixa, tirar as coisas dentro, e por enquanto eu só estou dizendo, caixa, fica aqui. Biblioteca, fica aqui. Que é um código pré-pronto, fica aqui. Para que eu possa utilizá-lo, eu preciso pegar essa biblioteca e fazer a referência de um nome, a variável dela. O que seria? Eu pego esse mesmo nome com S maiúsculo, servo. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nome para o uso dessa biblioteca. Eu vou chamar, por exemplo, de myServo. Por que eu estou dizendo myServo? Porque esse próprio nome com S maiúsculo de servo, ele faz parte da biblioteca. Se eu for utilizar com S maiúsculo o servo para outra coisa, vai dar choque. Fiz a inclusão da biblioteca. Fiz a variável da biblioteca servo. Vou colocar o quê? Ponto vírgula. Agora, eu vou fazer a variável da porta que está o servo. Então, int, espaço. O servo não está na porta 8? Agora sim eu vou dar um apelido para a porta 8, que não pode ser com S maiúsculo. Servo igual a 8, ponto vírgula. Pronto. Primeira linha, eu chamei a biblioteca. Segunda linha, eu dei um nome para a biblioteca. Terceira linha, eu dei um nome para o apelido onde vai funcionar a biblioteca. Beleza? Aqui no meio, ao invés de eu colocar pmode, eu vou ter que ou configurar o servomotor de outro jeito. Eu vou chamar o seguinte, qual foi a variável que eu fiz para poder chamar o servomotor? O include só foi para poder incluir. A variável foi o quê? myServo. Ponto. Então, quando eu tiver myServo, agora eu vou dar a configuração dela. O que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma ação. Attach, myServo.attach, abre parêntese. Eu pergunto, abre parêntese. Qual é a porta que está o servo? Não é a porta 8, que eu chamei de servo? Então, aqui é minúsculo. Veja. Incluir a biblioteca. Dei um apelido para a biblioteca, chamei de myServo. E dei um apelido para a porta 8, que eu chamei de servo. No setup, quando eu fui configurar,
O apelido da biblioteca, eu estou dizendo que está sendo atribuído à porta 8. Entendeu agora? Eu estou dizendo que essa biblioteca, ela vai funcionar, a ação da biblioteca vai funcionar na porta 8, que eu chamei de certo. Beleza? Pronto. Agora, chegamos na parte das condições. No inglês, nós não vamos utilizar o se, se não. O que acontece? No inglês, o que eu vou ter? Eu vou ter, ao invés de se, eu vou chamar de with, e ao invés de se não, eu chamo de else. Vamos pegar essa primeira condição aqui, ó. Vamos para o código. Se, abre parênteses, a minha caixinha, por que caixinha? Porque é o local que está armazenando as informações do sensor. Ela for igual, igual. Por que não é só um igual? Porque quando eu tenho igual, eu digo exatamente igual. Eu não só é igual, tem que ser exatamente, precisamente. Então, a condição, a sintaxe de exatamente igual é o igual duas vezes. Vamos lá. Se a leitura da minha caixinha foi igual, vamos começar aqui da alta. O que significa leitura alta? Height. Fecha parêntese, não coloca ponto e vírgula. Veja, essa é a minha condição. Se a leitura for alta. Se a leitura for alta, aí eu abro uma chave para cada resposta, para cada resultado. O que vai acontecer? O meu mais servo.write vamos lá. Mais servo.write com um detalhe. O write não é com W maiúsculo, ele vai ser com W minúsculo. Por quê? Porque aqui eu não estou separando duas sintaxes. Lembra quando eu tinha digital write, digital read, analog write, analog read? Eu tinha que colocar o R ou o W maiúsculo. Neste caso, não precisa. Eu coloco mais servo.write. O que isso quer dizer? Que a biblioteca mais servo, que eu dei o nome, vai escrever uma informação. Mas ela vai escrever o quê? Que esse motor vai funcionar. O que é o motor funcionar? É ele ter uma angulação que eu posso escolher de 0 a 180. Se eu quiser, por exemplo, professora, fazer com a cancele, ele abra só até aqui, 60, eu vou colocar o número 60. Se eu quiser com um ângulo reto, eu coloco 90. Se eu quiser a metade de um círculo, eu coloco o quê? 180. Eu vou colocar aqui 150. Na hora da prática, você vai ver o quanto você quer que a cancela abra. Se um 60 resolve, se o 90, se 120. Bem, fecha parêntese, ponto vírgula e fecha a chave. Olha o que está acontecendo. Se a minha caixinha for exatamente igual que a leitura do sensor, a alta, o que significa leitura alta? Significa que... Ah, não, aqui vai ser 0. O que significa leitura alta? Significa que foi e não voltou. Se foi e não voltou, o que eu quero que aconteça com o motor? Ele fecha, portanto, 0 grau. Entendeu? Se a leitura for alta, é porque o raio foi e não voltou. Se foi e não voltou, é porque não tem obstáculo. Se não tem obstáculo, não tem carro. Se não tem o carro, o motor faz o quê? Ele fecha. 0 grau. Veja que para este resultado, professora, eu preciso de uma chave que abre e uma chave que fecha para cada resultado. Veja que o resultado de 0 grau, ele tem uma chave antes e uma chave depois. Aí eu vou aqui, else. Veja, se a caixinha for alta,
a leitura do sensor for alta, o servo, ele fecha. Else, o que é else? É o contrário, se não. Se não for alta, é porque é baixa. Se for baixa, eu vou ter outro resultado. Eu vou ter o quê? My servo.write, abre o parênteses. Se não for alta, é porque é baixa. Se for baixa, é porque o raio foi e voltou, tem obstáculo, tem carro, então o motor abre. Abre quanto? 150 graus. Fecha, ponto vírgula, e fecha a chave. Veja, professora, que isso daqui é importante eu lhe dizer. Ó. Você está vendo aqui que eu tenho uma chave que abre e fecha para esse resultado. Eu tenho outra chave que abre e fecha para esse resultado. Essas chaves são exclusivas do resultado dessas condições, dessa condição. Por quê? Porque a chave que abre o void loop está aqui e a chave que fecha o void loop está aqui. Eu vou agora enviar o código. Vamos lá. Se... Opa, olha só, tá nervoso. Olha só. Se a leitura é alta, é porque o raio vai e não volta. Se ele vai e para no ida, é porque o motor tem que fechar. Veja, do jeito que está o motor, fechou. Agora, se não for alta, é porque é baixa. Se for baixa, ele funciona. Ó. Alta, baixa. Deixa eu colocar aqui. Ó. Veja só. Leitura alta, foi e não voltou. Se foi e não voltou, o ângulo é de 0 grau. Agora eu vou colocar minha mão, ó. Foi e voltou, porque se não é alta, é baixa. Se é baixa, é porque tem um obstáculo, ele volta. Se volta, o motor abre 150 graus. Na hora que eu tiro, ele volta. Eu posso inverter essa condição? Posso. Olha como é que é simples. Eu posso dizer aqui, ao invés de dizer a primeira condição, eu vou colocar agora a leitura baixa. Ó. Lau. Se a caixinha for baixa, o que eu faço? Se a leitura for baixa, o motor abre. Ou seja, eu coloco agora 150 graus. Se não, é o contrário do baixo. Qual é o contrário do baixo? É alto. E se for alto, é 0 grau. Vai dar o mesmo. É a mesma coisa. Ó. Olha só. Se a leitura é baixa, ou seja, vai e volta, ele abre 150 graus. Se não for baixa, é porque é alta, portanto, ele fecha. Ó, leitura baixa, 0 grau. Se caixinha exatamente igual a Lau, abre um ângulo de 150 graus. Se não, ele fecha. Entendido, professora? Se precisar, nós estamos à disposição. Eu vou mandar um print disso daqui também para você. Agora. E aí pode mandar um áudio, mensagem, sinal de como correio, fumaça. Nós estamos aqui para poder ajudar. Tá bom, professora? Então, muito obrigado. Tenha uma boa tarde, um bom final de semana. Espero ter ajudado. Valeu.